O papel da graça habitual. Para nos elevar a si, a primeira coisa que Deus faz é enxertar na substância da nossa alma um princípio vital, sobrenatural ou deiforme, chamado graça habitual. É uma graça, ou seja, um dom essencialmente gratuito, ao qual nem o homem e nem mesmo o mais perfeito dos anjos pode aspirar. Também é uma graça, porque nos torna gratos, agradáveis aos olhos de Deus e um lugar onde lhe apraz repousar. É uma graça habitual, um modo de ser, um estado da alma, e por isso se chama estado de graça. É, portanto, uma qualidade inerente à nossa alma, que a transforma, enobrece e eleva acima de todos os seres, até mesmo dos mais perfeitos. É uma qualidade de natureza permanente que mora em nós, enquanto não a expulsarmos de nossa alma por um pecado mortal cometido deliberadamente. Ora, essa qualidade inerente à nossa alma, que penetra até o mais profundo de nossa substância, que é gravada no lugar mais secreto da alma, torna-nos semelhantes a Deus ou deiformes. A graça habitual nos torna realmente, segundo a enfática expressão de São Pedro, 2 Pedro 1,4, participantes da natureza divina. Nos coloca, segundo São Paulo, 2 Coríntios 13,13, em comunhão com o Espírito Santo, em sociedade com o Pai e o Filho, acrescenta São João. 1 João 1,3. Isso é possível? Será verdade que pela graça nos tornamos, por assim dizer, membros da família de Deus? Sim, responde São Paulo. Já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Além disso, pela graça nos tornamos filhos adotivos de Deus, conforme já demonstramos. Quão sublime é a nossa dignidade! E quantas graças devemos dar a Deus durante toda a nossa vida, durante toda a eternidade. Para evitar qualquer exagero, deixemos bem claro que a vida da graça não é uma vida idêntica de Deus, mas apenas semelhante, e não nos torna iguais a Deus, mas sim deiformes, ou semelhantes a Ele. Aptos a conhecê-lo como Ele se conhece e amá-lo como Ele se ama. Com essas advertências, evitamos o perigo do panteísmo e podemos compreender melhor em qual sentido participamos da vida divina. A vida que é própria de Deus é ver-se a si mesmo diretamente e amar-se infinitamente, uma vez que é infinitamente amável. Ora, nenhuma criatura, por mais perfeita que seja, pode por si mesma contemplar a essência divina, que habita em uma luz inacessível a toda criatura. 1 Timóteo 6,16. O homem, particularmente, não chega a Deus por suas potências naturais, mas de um modo indireto, por meio de uma série de raciocínios, elevando-se das criaturas até o Criador. Mas Deus confere ao homem um privilégio inteiramente gratuito. Chama-o a contemplá-lo face a face no céu, como ele se contempla a si mesmo. Não no mesmo grau, evidentemente, pois nós continuamos limitados, mas da mesma maneira, diretamente, sem discurso, sem intermediações. Esse é o sentido das palavras de São Paulo. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12 e 13. São João expressa esse mesmo pensamento quando diz: Desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. 1 João 3, 2. Ver a Deus como Ele é vê-lo como Ele se vê, sem imagens, sem sombra, sem intermediações. É ser semelhante a Deus em sua vida intelectual. É participar de um modo finito, porém real, da mesma vida de Deus. É conhecê-lo como Ele se conhece, amá-lo como Ele se ama. Que fim tão sublime é o nosso! Que esplêndida alegria é ver Deus como Ele é!
ver nele tudo o que nos importa, seja pouco ou muito. E, sobretudo, que felicidade amá-lo como ele se ama, sem dividir esse amor, sem reservas, sem medo de perdê-lo, e assim gozar de sua presença e de seu amor por toda a eternidade. Não é uma razão suficiente para deixarmos para trás os nossos mais caros desejos, nossas mais profundas aspirações, nossa sede insaciável de conhecer e de amar? Tenhamos sempre presente, pois, que a graça habitual é, no fundo, da mesma natureza que a glória do céu. Ela é, conforme nos dizem os padres da Igreja e os teólogos, um gosto antecipado da bem-aventurança do céu, a aurora da visão beatífica, o botão que já contém em si a flor, que desabrochará mais tarde. Ela nos torna, portanto, participantes, ainda que de um modo menos perfeito, da natureza e da vida de Deus. Para compreender melhor, no céu veremos a Deus, na terra já comungamos do seu pensamento por meio da fé. Quando creio no mistério da Santíssima Trindade, não é a minha razão natural que me manifesta a sua existência e a sua natureza, mas é a fé, ou seja, uma luz divina que Deus comunica à minha razão. Pela razão deduzo a sua existência e a sua unidade. Mas Deus, depois de falar com os homens por meio dos profetas, dignou-se enviar-nos seu Filho, que nos revelou os segredos da vida divina. Graças ao testemunho irrefutável daquele que desde toda a eternidade vive no seio do Pai, creio que Deus é um Deus vivo, uno e em sua natureza e trino em suas pessoas. Creio que a primeira pessoa, o Pai, gera desde toda a eternidade um Filho inteiramente igual a Ele. Um Filho que é a sua imagem viva e substancial, o esplendor de sua glória, o seu verbo, o seu pensamento íntimo. O Pai ama o Filho e por ele é infinitamente amado. E desse amor mútuo se origina uma terceira pessoa, o Espírito Santo, vínculo mútuo do Pai e do Filho, amor substancial, que derramará em nossas almas a caridade divina. Todas essas verdades em que creio são, certamente, misteriosas para mim, mas no fim das contas, elas nos revelam a vida interior de Deus e nos tornam participantes do conhecimento que Ele tem de si mesmo. O nosso amor por Ele cresce de um modo maravilhoso. Ele já não é para nós um Deus frio e abstrato, mas um Deus vivo, um Deus amoroso, que, embora se baste plenamente a si mesmo, desce até nós, dá-se-nos a nós, vive e trabalha em nós. Ele é um pai, um amigo, um colaborador, e o nosso coração deixa de ser nosso para ser dele, e sofre somente por uma coisa, por não amá-lo tanto quanto merece. É, pois, verdade que pela fé e pela caridade começamos a conhecer Deus como Ele se conhece, e amá-lo como Ele se ama, ainda que em grau muito inferior, e dessa maneira participamos de sua vida. Essa participação não é substancial, mas sim acidental, e isso a diferencia da união hipostática do Verbo com a natureza humana. O Verbo divino se uniu à natureza humana com união substancial, de maneira que a natureza divina e a natureza humana, permanecendo inteiramente distintas, constituem uma só pessoa, a pessoa do Verbo. Mas a união que se estabelece entre Deus e nós pela graça é diferente. É uma união real, mas não substancial, pois conservamos a nossa personalidade. Nós não nos tornamos deuses, enquanto o Verbo encarnado é Deus. Assim, a vida divina nos é comunicada sob a forma de semelhança divina impressa em nossa alma. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Para explicar melhor essa misteriosa participação na vida de Deus, os padres da Igreja e os escritores espirituais recorreram a diversas comparações, todas imperfeitas, porém cada uma delas nos ajuda a descobrir um dos muitos aspectos dessa verdade tão consoladora. A nossa alma, dizem, é uma imagem, uma semelhança da Santíssima Trindade, um tipo de retrato em miniatura que o Espírito Santo pinta em nós,
imprimindo a si mesmo e em nossa alma, como em cera mole. Disse São Cirilo: o Espírito Santo não age como um pintor qualquer, que pintasse em nós a divindade como algo que não lhe diz respeito. Mas, sendo Deus e procedendo de Deus, imprime-se a si mesmo no coração daqueles que o recebem, como um sinete que se imprime na cera, e ao comunicar-se assim a nós, refaz ou volta a moldar, por assim dizer, a nossa natureza pelo molde do ideal divino, e restabelece no homem a imagem de Deus. Santo Ambrósio conclui daí que é deslumbrante a beleza da alma em estado de graça, porque o artista que nela pinta a imagem é um artista de primeira ordem, é o próprio Deus. Outros comparam nossa alma a corpos transparentes, que ao receber a luz do sol são transpassados por ela e brilham com um esplendor incomparável que se espalha ao seu redor. Assim a alma, semelhante a um globo de cristal, recebe a luz divina, brilha com um vivo resplendor e o reflete sobre as coisas que a rodeiam. Essa divina semelhança não fica somente na superfície da alma, mas a penetra inteiramente. Para exemplificá-lo, os padres recorrem à seguinte comparação. Do mesmo modo que um pedaço de ferro colocado na forja adquire muito rapidamente o brilho, o calor e a brandura do fogo, assim também a alma, inserida na fornalha do amor divino, desprende-se de suas escórias e torna-se brilhante, iluminada de amor e dócil às inspirações da graça. Como a graça habitual é uma vida, os padres utilizam, por último, outra comparação para expressar essa ideia. A graça é como um rebento divino, enxertado no tronco silvestre da nossa natureza, a qual comunica nossa vida e qualidades, em virtude das quais poderá produzir frutos de qualidade muito superior. Mas assim, como um enxerto não confere ao tronco silvestre toda a vida da árvore da qual foi cortado, mas somente uma ou outra de suas propriedades vitais, assim também a graça santificante não nos dá toda a vida divina, mas somente uma participação nela. Essas comparações não explicam o mistério, mas nos ajudam a formar um elevado conceito sobre a graça e a entender esta bela descrição que dela nos faz o Catecismo do Concílio de Trento. Essa graça não consiste somente no perdão dos pecadores, mas é algo mais além. É uma qualidade divina inerente à alma, uma espécie de luz cujo brilho circunda as almas, limpa-as de suas feiuras e lhes comunica uma radiante beleza. Essa descrição também esclarece a noção filosófica da graça que o padre Garrigou Lagrange nos deu. A graça, sendo divina, é real e formalmente uma participação na natureza divina, uma participação em sua vida íntima. Uma tal vida não pode ser vivida sem as potências, e o papel destas na alma cristã é exercido pelas virtudes infusas e pelos dons. O papel das virtudes e dos dons. Na ordem natural, precisamos de potências para agir. Por meio da inteligência, conhecemos a verdade, e por meio da vontade tendemos ao bem. Mas essas potências por si, só, jamais poderiam realizar atos sobrenaturais e meritórios de vida eterna. É necessário um novo elemento que as eleve, sobrenaturalize e divinize, por assim dizer, e torne-as capazes de produzir atos deiformes, na proporção da vida divina que nos foi comunicada. Esse novo elemento é o conjunto de virtudes e dons sobrenaturais, que livremente e generosamente Deus nos confere no momento em que recebemos a graça habitual. O Concílio do Catecismo de Trento descreve com deleitosa complacência o ilustre cortejo de virtudes infusas que acompanham a graça. E o Papa Leão XIII acrescenta que para complementar a nossa vida sobrenatural, precisamos dos 7 dons do Espírito Santo. Essas virtudes e dons cumprem em nossa alma o papel de potências sobrenaturais. Expliquemos primeiramente a diferença entre as virtudes e os dons. Essa diferença é deduzida da diversidade das operações divinas na alma. Deus,
Disse Santo Tomás: pode agir em nós pela sua graça de duas maneiras: adequando-se à nossa maneira humana de agir, ajudando-nos, por exemplo, a discursar, a buscar os melhores meios para alcançar uma finalidade segundo as regras ordinárias da prudência. Ou então agindo diretamente em nossa alma, de um modo superior ao nosso modo humano de agir, guiando-nos por meio de instintos divinos, aos quais nos basta consentir. No primeiro caso, agimos sob o influxo das virtudes e somos mais ativos que passivos. E no segundo caso, agimos sobre o influxo dos dons e somos mais passivos que ativos. Para exemplificar, podemos dizer que no primeiro caso navegamos a remo e no segundo a vela, e com menos esforço progredimos mais. É por isso que com os dons podemos fazer atos heróicos, pois a ação do Espírito Santo se une mais eficazmente à nossa. Por meio dos dons podemos ser contemplativos, pois, sob a ação e o governo do Espírito Santo, somos movidos e impulsionados por ele, e de sua liberalidade recebemos luz e amor. Vejamos na prática o que as principais virtudes realizam em nós e o que os dons acrescentam a elas. A fé nos coloca em comunhão com o pensamento divino, fazendo-nos consentir livremente nas verdades que Deus se compraz em nos revelar. Mas os dons do entendimento e da ciência aperfeiçoam o exercício dessa virtude. O primeiro fazendo-nos penetrar mais profundamente nas verdades de fé, para descobrir nelas misteriosas harmonias. O segundo levando-nos das criaturas até Deus e mostrando-nos como que de um modo experimental quem é seu princípio, sua causa exemplar e seu fim. A esperança eleva a Deus os nossos anseios e desejos e nos faz esperar com confiança a bem-aventurança do céu e os meios para alcançá-la. O dom do temor de Deus aumenta esse desejo, desapegando-nos dos falsos bens do mundo que atrasariam a nossa subida para Deus. A caridade nos faz amar a Deus como infinitamente bom em si mesmo e estabelece entre ele e nós uma santa amizade. Mas o dom da sabedoria aumenta mais o amor a Deus e faz-nos saborear experimentalmente o seu amor. Se a prudência nos ajuda a escolher os meios mais apropriados para alcançar nosso fim sobrenatural, o dom do conselho nos faz participar da sabedoria divina e ver imediatamente o melhor que devemos fazer para nós e para os demais. A virtude da religião, que nos ajuda a dar a Deus o culto que lhe é devido, torna-se singularmente factível com o dom da piedade, que nos faz ver em Deus um Pai amoroso, a quem é uma felicidade imensa louvar e bendizer. Se a virtude da fortaleza nos dá energia para fazer e sofrer grandes coisas por Deus, o dom da fortaleza nos dá a valentia. As virtudes são, pois, energias ativas, os dons são finezas, receptividades, que ao tornar a alma muito mais passiva sob a ação de Deus, tornam-na muito mais disposta para seguir as inspirações divinas, para fazer obras mais perfeitas, atos heróicos. Mas para pôr em prática as virtudes e os dons é necessária a graça atual. O papel da graça atual. Assim como na ordem da natureza, precisamos de cooperação de Deus para agir. Na ordem da graça, não podemos exercitar as nossas potências, as nossas virtudes e os nossos dons sem um impulso divino que se chama graça atual. Essa graça age sobre o nosso entendimento e sobre a nossa vontade. Às vezes, ela se apresenta sob a forma de uma iluminação ou ilustração interna. Por exemplo, posso, ao ler um versículo de São Paulo, Cristo me amou e se entregou-se a si mesmo por mim, Gálatas 2:20, ter de repente uma luz que me faz entender o sentido. Vejo Jesus, o homem-Deus, que me ama de modo muito particular, apesar dos meus defeitos e misérias, que me ama até o ponto de se entregar, de emular-se por mim. Vejo-o doando-se continuamente a mim na sagrada comunhão,
e não posso deixar de ficar maravilhado com tão grande amor. Essa é uma graça iluminativa. Mas ao pensar nesse amor tão generoso e tão desinteressado, sinto-me vivamente inclinado a retribuir-lhe amor com amor, a entregar-me a ele, a sofrer por ele e, sem esperar recompensas, a morrer por ele. Essa é uma graça de inspiração que age sobre a vontade e a leva ao amor e à ação. A graça atual influi em nós de um modo moral e de um modo físico. De um modo moral, pela persuasão, pelas inclinações que suavemente nos levam ao bem, como a mãe que, para ensinar seu filho a andar, fica diante dele e o chama para si, atraindo-o com um prêmio, e de um modo físico, comunicando novas energias às nossas potências, que são tão fracas para agir, assim como a mãe que segura o seu filhinho por baixo dos braços, sustenta-o e ajuda-o, não somente com a voz, mas também com o gesto, a dar alguns passos. Deus faz ainda mais que isso. Ele entra com a sua graça no mais profundo de nossas potências, põe-nas em movimento e age conosco e em nós sem jamais contrariar a nossa vontade. A graça atual é preveniente quando antecede o livre consentimento. Por exemplo, quando me vem à mente o pensamento de fazer um ato de amor a Deus, sem que eu tenha feito coisa alguma para despertar esse pensamento, é uma graça preveniente, um bom pensamento que Deus me envia. Se o acolho bem, Deus me ajudará novamente com uma graça adjuvante ou concomitante, que me ajudará a produzir o ato de amor, que se unirá à minha vontade enquanto realizo o ato e me dará a energia necessária para cumprir o seu propósito, porque Deus realiza em nós o querer e o fazer. Mas a graça, para produzir em nós efeitos tão bons, exige a nossa livre cooperação. Deus respeita de tal maneira a nossa liberdade que, embora nos tenha criado sem nós, não nos santifica nem nos salva sem a nossa cooperação. Por isso, São Paulo nos exorta tão frequentemente a não receber a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1, mas tirar proveito dela, cooperando generosamente. É uma honra para nós que Deus se adiante assim a nós, prevenindo-nos com a sua graça, ajudando-nos a consentir a ela, acompanhando-nos em todos os nossos caminhos, em nossas dificuldades, até o momento da nossa morte, para assegurar nossa perseverança. 3. Somos de Maria. Incorporados a Cristo, e por consequência, sendo filhos adotivos de Deus e membros de sua família, sentimos a necessidade de ter, na ordem espiritual, uma mãe que, inclinando-se para nós com maternal ternura, nos eleve até Deus. Quem será essa mãe, senão aquela que, por ser a mãe do Verbo encarnado e, por conseguinte, mãe de todos os membros do corpo místico de Jesus, tem todo o poder e autoridade necessários para nos guiar ao seu Filho e, por ele, à Santíssima Trindade? Para compreender melhor, consideremos com frequência que somos de Maria, e assim nos dedicaremos e nos consagraremos mais inteiramente ao seu serviço como devemos. Somos de Maria porque ela é, primeiro, Mãe de Deus e nossa Mãe, segundo, a medianeira universal da graça. Terceiro, disso se conclui que devemos consagrar-nos inteiramente e totalmente a esta boa Mãe. Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens. Juntamos propositalmente esses dois títulos tão gloriosos para Maria e tão consoladores para nós, porque a Virgem bendita foi constituída ao mesmo tempo Mãe de Jesus e nossa Mãe. Maria, Mãe de Deus. Razão desse título. No feliz dia da Anunciação se realizou esse tão grande mistério. Maria estava em sua casinha de Nazaré, orando pela vinda do Messias. E eis que vem um anjo enviado do céu para anunciar ao mundo a vinda do libertador prometido. Disse Berui: ele vem não a Roma, a vencedora, nem a Atenas, a sábia, nem a Babilônia, a grande, nem mesmo a Jerusalém, a santa. Ele vem a um rincão escondido na Galileia,
a uma aldeia ignorada. Mas em Nazaré há uma casinha que guarda o tesouro do céu e da terra. Há nela uma virgem que vale mais que o céu e a terra juntos, uma virgem escolhida por Deus para compreender o que não pode ser compreendido. Deus contempla essa virgem, e ela o contempla e se ocupa dele, e a ele eleva o seu coração. A esta virgem Deus envia o seu anjo. O anjo entra na humilde casinha, faz a reverência a Maria e, em nome de Deus, do qual é mensageiro, saúda-a com essas palavras: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Aparentemente são palavras simples, mas possuem um sentido profundo. É o próprio Deus que proclama o grande apreço e veneração pela humilde Virgem, a única entre todas as criaturas, que atrai sobre si os olhares de complacência da Santíssima Trindade. Porque, como declara Pio IX na bula Ineffabilis, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade que, depois da de Deus, não se pode conceber uma outra maior. Os padres consideravam que, com essa saudação tão inaudita, tão solene e sem precedentes, o anjo queria dizer que a Virgem Maria era a sede de todas as graças divinas. Achava-se adornada com todos os dons do Espírito Santo, que era um tesouro quase infinito e um oceano inesgotável das graças do céu. Por isso o Senhor está com ela, nela, no mais íntimo de sua alma, adornando-a com todas as virtudes, dispondo sua vida interior com graças que ela recebe e aproveita com infantil docilidade. Mas a sua humildade é tão grande quanto a sua santidade, e por isso, constrangida com tanto elogio, ela não sabe o que dizer e se cala. O anjo lhe diz: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1:30-33. Para uma filha de Judá, educada na leitura dos profetas, não poderia haver dúvida sobre o sentido de tais palavras. Anunciavam-lhe que seria a mãe do Messias. Maria o compreende e, contudo, faz uma pergunta: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Lucas 1:34. Ou seja, estava determinada a permanecer virgem. Tal propósito não poderia deixar de ser agradável ao Deus de toda pureza que lhe o havia inspirado. E assim, pela boca do anjo, assegura-lhe que sua virgindade não será alterada com a maternidade divina. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Já não resta nenhuma dúvida, e a Virgem, tão obediente como puríssima, diz com toda a humildade: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Assim, Bossuet aponta que Maria não se envaidece pela dignidade de ser a mãe de Deus, e sem entregar-se a manifestações de um justo júbilo, declara simplesmente estar disposta a obedecer. Os céus se abrem e torrentes de graças descem sobre Maria. A inundação do Espírito Santo penetra até o fundo da alma. O Verbo toma um corpo formado do sangue da Puríssima Virgem. O Pai cobre-a com seu poder e é o Filho que gera eternamente em seu seio. Gera-o no seio da Virgem. Como pôde realizar-se tão grande milagre? A humildade tornou-a capaz de conter essa imensidade. Por tua humildade, ó bem-aventurada Virgem, fostes a primeira a receber em ti aquele que vinha para todos. Foste transformada em templo de um Deus feito carne, e a humildade de que estavas repleta
tornou-lhe tão agradável a morada, que por uma graça especial quis que somente tu possuísses, por 9 meses inteiros, o bem comum de todo o universo. No momento em que Maria pronunciou o fiat, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbum caro facto est, habitavit in nobis. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nesse momento os anjos descem do céu para adorar, no altar do seio puríssimo de Maria, o Deus feito homem, segundo o que foi dito no Santo Livro. Todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. Desse relato se deduz claramente que Maria é a mãe de Deus. Ela é realmente a mãe de Jesus, o Filho eterno de Deus, em tudo igual ao Pai, mãe do Filho de Deus, e por consequência mãe de Deus. Porque o fim da maternidade é a pessoa. Uma mãe não gera apenas um corpo, mas uma pessoa. Assim Maria concebeu e deu à luz a pessoa de Cristo, a pessoa do Verbo que se encarnou. Ela é, portanto, verdadeiramente a mãe do Verbo, a mãe de Deus. Assim nos ensinam os padres. Quando Nestório ousou separar Cristo em 2 pessoas e afirmar que Maria, mesmo sendo a mãe de Cristo, não era mãe de Deus, todo o povo cristão lançou-se contra ele e reuniu-se em Éfeso em concílio ecumênico, que proclamou que, se em Cristo há 2 naturezas, a divina e a humana, não há contudo mais de uma pessoa, que é a do Verbo, e que Maria, por ser mãe dessa pessoa, é a mãe do Verbo, a mãe de Deus. Ó excelsa dignidade! Os anjos sentem-se muito honrados por serem os mensageiros de Deus, e nós somos seus filhos adotivos. Mas Maria é sua mãe, e não por adoção, mas no sentido próprio. Do sangue puríssimo de Maria foi formado o corpo no qual o Verbo se encarnou. Aquele que o Pai gera na eternidade, Maria gerou no tempo. O Filho de Deus é o Filho de Maria. Em essa dignidade tem algo de infinito, porque, como adverte com razão Santo Alberto Magno, se a árvore é reconhecida por seus frutos, o que diremos dessa videira mística que deu um fruto de valor infinito? É verdade que Maria não deixa de ser uma criatura, e que a sua pessoa será sempre finita, mas a sua dignidade, medida pela dignidade de seu filho, está tão acima de todas as coisas que não se pode conceber nada maior entre as criaturas, nem na terra e nem no céu. Consequências dessa dignidade. O título de Mãe de Deus confere a Maria a mais íntima relação com as 3 divinas pessoas e, por consequência, um imenso crédito. Isso é evidente em relação ao filho. Se uma mãe tem direito à veneração, à obediência e ao amor de seu filho, como poderia Jesus, o melhor de todos os filhos, o modelo perfeito da piedade filial, não venerar e amar sua mãe mais que qualquer outra criatura? Ele que a escolheu para ser sua mãe, que a enriqueceu com todos os dons da natureza e da graça, para torná-la a mais pura, amável, amorosa e abnegada de todas as mães? Quem poderá descrever a intimidade da mãe com o filho? Durante 9 meses ele viveu dentro do seio virginal. Durante 30 anos morou sob o teto e, sobretudo, viveu dentro do coração de Maria. Ele mora nela plenamente, age nela com toda a amplitude de seu divino espírito, forma apenas um coração, uma alma e uma vida com ela. Ele lhe comunica os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas virtudes. Está em comunhão constante com ela. Conclui-se assim que ele se adianta aos seus menores desejos, porque dela recebeu a humanidade de que precisava para cumprir a sua missão na terra. Recompensa-a com todos os seus tesouros de graça. Ele que em Nazaré obedecia a todas as ordens de sua mãe, compraz-se em consentir as suas súplicas no céu. Constitui-a dispensadora das graças que nos mereceu.
E isso é justo, porque dela recebeu a natureza humana, com a qual pôde ganhar méritos. Assim, Maria goza de um crédito ilimitado diante do Redentor. A relação de Maria com o Pai dimana de sua relação com o Filho. Deus, tendo-a escolhido desde a eternidade para ser a mãe do seu Filho, associou-a e uniu-a intimamente consigo para realizar, com ela e por ela, a obra da encarnação. Aquele a quem o Pai gera desde toda a eternidade é, desde o dia da encarnação, Filho de Maria, de modo que Jesus é ao mesmo tempo Filho de Deus Pai e da Virgem Santíssima. Enquanto o Verbo é gerado na eternidade pelo Pai, enquanto o homem-Deus é gerado no tempo por Maria. E como Deus não faz as coisas pela metade, põe no coração dessa mãe tão divina algo de seu amor pelo Verbo e delega-lhe a autoridade sobre seu filho. Nesse sentido, Deus habita de modo especial na alma da mãe de Jesus e torna-a participante de suas perfeições. Em virtude dessa união, Maria tem um imenso crédito no coração de Deus. Sendo todos os homens filhos de Deus por adoção, Maria será a filha muito amada, a filha predileta, em quem porá todas as suas complacências. Por isso o anjo lhe disse com razão que encontrou graça, a saber, favor e crédito para com Deus. Por isso seus menores desejos serão ouvidos, e no coração do Pai amoroso as suas orações serão poderosas. O seu crédito não será menor com o Espírito Santo. A sua alma é, de um modo especial, o templo do Divino Espírito, o horto fechado onde somente ele pode entrar, o paraíso onde ele se compraz, pois está adornado com todas as virtudes, o santuário de onde se eleva constantemente um harmonioso concerto de louvor às três divinas pessoas, o altar onde se oferece o mais puro de todos os sacrifícios. É uma alma tão dócil às inspirações da graça que jamais oferece resistência a nenhuma delas, e assim cresce continuamente a sua santidade. Logo, se Deus se compraz em escutar os pedidos daqueles que cumprem a sua santa vontade, que poderá o Divino Espírito negar àquela que se esforça para cumprir até mesmo os seus menores desejos e se adianta a eles? Dessas relações de Maria com as três divinas pessoas se deduz não somente a sua incomparável excelência, mas também a sua autoridade sobre nós. Sendo a Mãe de Deus, tem parte na soberania sobre as criaturas. Ela é a Rainha-Mãe. Associada ao Pai na obra da encarnação, ao Filho na obra da redenção e ao Espírito na santificação das almas, é a Rainha de todas as criaturas, no que há de mais sobrenatural e mais íntimo, no que se refere à sua salvação eterna. Nós somos dela assim como somos de Deus, e Deus, por um ato livre e essencialmente gratuito, delega a ela sua autoridade sobre nós, e quer que lhe obedeçamos como a Ele mesmo. Que doce alegria e consolo saber que somos dela, porque ela é nossa rainha e ao mesmo tempo a nossa mãe, e usará o seu poder soberano apenas para nos cumular de bens.